primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, diz que está preocupado com a situação dos desaparecidos no Amazonas. Brasil registra mais de 500 mortes por dengue somente em 2022. E você vai ver também. Preço do aluguel sobe menos em maio na comparação com abril. Presidente Jair Bolsonaro sanciona a medida provisória com mudanças no setor aéreo. Falta de componentes pode reduzir o fornecimento de gás para a Alemanha. E ainda, um festival cristão de vídeos acaba de ser lançado no Brasil. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. São 13h02. E a partir de agora você fica por dentro das informações do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, se pronunciou pela primeira vez sobre o caso dos desaparecidos no Amazonas. A fala aconteceu durante sessão no Parlamento Britânico. Johnson disse que está profundamente preocupado com o que pode ter acontecido com o também britânico Dom Phillips. O primeiro-ministro disse ainda que o Ministério de Relações Exteriores do país está trabalhando junto com as autoridades brasileiras neste caso. A fala do premier aconteceu após ele ser questionado sobre o assunto pela parlamentar e ex-primeira-ministra Theresa May. E ainda falando sobre esse assunto, a Polícia Federal prendeu ontem mais um suspeito de envolvimento no desaparecimento do jornalista britânico e também do indigenista brasileiro. Um segundo suspeito do desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira foi preso nesta terça-feira. Ozenei da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos, foi detido e interrogado por suspeita de participação no caso, informou a polícia em um comunicado. A polícia também apreendeu alguns cartuchos de arma de fogo e um remo ao cumprir 2 ordens judiciais de busca e apreensão, embora não tenha especificado se esses objetos foram encontrados no mesmo local onde Dos Santos foi detido. Na semana passada foi preso Amarildo da Costa de Oliveira, de 41 anos, conhecido como Pelado. Segundo a imprensa, Dos Santos e Pelado são irmãos. Em meio às buscas, as autoridades encontraram vestígios de sangue em um barco de propriedade de Pelado, que nega estar envolvido, e pertences pessoais dos 2 desaparecidos submersos perto de sua casa. Dom Phillips, de 57 anos, e Bruno Pereira, de 41, foram vistos pela última vez no domingo 5 de junho, enquanto viajavam pela região do Vale do Javari, no extremo oeste do estado do Amazonas. E falando sobre economia, o preço do aluguel subiu menos em maio. A variação média do metro quadrado para locação no Brasil ficou em R$ 34. O preço das locações residenciais perdeu ritmo ao subir 1,7% em maio. Segundo o índice FIPESAP, em abril a alta foi de 1,84%. Apesar da desaceleração, a variação significativa apurada no mês coloca o indicador em um nível acima da inflação oficial apurada no mês, 0,47%. Com a variação, o preço médio de locação cobrado por metro quadrado ficou em quase R$ 34 no mês passado. Isso significa que para alugar um imóvel padrão de 65 metros quadrados em território nacional, o interessado deve estar disposto a desembolsar em média pouco mais de R$ 2.200 todos os meses. As locações residenciais saltaram 7,79% no acumulado de 5 meses. Alta maior do que o IPCA, que mede a inflação oficial, que ficou em 4,78%. Entre os municípios monitorados pelo indicador, Barueri, em São Paulo, se manteve como o aluguel mais alto cobrado no Brasil, R$ 45,18 o metro quadrado. Na sequência, aparece a cidade de São Paulo, com R$ 42,11 por metro quadrado. Por outro lado, os lugares mais em conta entre os pesquisados para morar de aluguel são Pelotas, no Rio Grande do Sul, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, em São Paulo, onde o preço médio do metro quadrado disponível para locação está abaixo de R$ 18. Entre as capitais, os menores valores foram localizados em Fortaleza, R$ 21,16, Goiânia, R$ 23,41, Porto Alegre, R$ 25,53 e Curitiba,
R$ 26,45 por metro quadrado. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória com mudanças no setor aéreo, mas o trecho que proibia a cobrança por bagagem foi vetado, como nós vamos ver nessa reportagem. Bolsonaro vetou a regra aprovada pelo Congresso que permitia o despacho gratuito de bagagens em voos comerciais que operam no Brasil. A informação foi divulgada pela Secretaria-Geral da Presidência e foi publicada no Diário Oficial da União. O governo já havia indicado ser contra a retomada da gratuidade. A Secretaria-Geral da Presidência justificou que a volta do despacho gratuito de bagagens aumentaria os custos dos serviços aéreos e o risco regulatório, o que reduziria a atratividade do mercado brasileiro a potenciais novos competidores e contribuiria para a elevação dos preços das passagens aéreas. A retomada do despacho gratuito foi incluída por deputados em uma medida provisória que alterava outras regras de funcionamento do setor aéreo. O texto original editado por Bolsonaro não previa essa alteração. Se fosse sancionada, a nova regra alteraria o Código de Defesa do Consumidor. Atualmente, bagagens de mais de 23 quilos em voos nacionais e 32 quilos nos voos internacionais são cobradas à parte com um valor adicional ao da passagem. Cada empresa estabelece o critério de cobrança e as dimensões das malas. E falando sobre saúde, olha só, o Brasil ultrapassou 500 mortes por dengue somente neste ano. São Paulo lidera a lista dos estados com 180 óbitos. O Brasil registrou 504 mortes por dengue no período de 1º de janeiro a 4 de junho. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, o número representa praticamente o dobro de mortes notificadas em todo o ano passado. O estado de São Paulo lidera a lista com 180 óbitos. Em seguida aparecem Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Paraná. Há ainda 364 óbitos em investigação. Somente neste ano foram contabilizados 1.100.000 casos prováveis de dengue em todo o país, o que implica em uma taxa de incidência de 518 casos a cada 100.000 habitantes. A marca atingida em apenas 6 meses já representa mais que o dobro dos casos registrados em todo o ano passado. A região centro-oeste do país lidera a taxa de incidência de casos, com a marca que fica bem acima da média nacional, com 1.544 casos a cada 100.000 habitantes. De janeiro a junho, o Brasil também contabilizou 108.730 casos prováveis de chikungunya, aumento de 95,7% em relação ao mesmo período de 2021. Segundo o boletim, até esse momento, foram confirmados 19 óbitos para chikungunya, sendo que 14 deles foram registrados no estado do Ceará e outros 40 óbitos estão em investigação. E quanto aos dados de Zika, o boletim informa que foram contabilizados 5.699 casos da doença, aumento de 118,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Nenhuma morte por Zika foi notificada no país neste ano de 2022. E ainda falando de saúde, São Paulo confirmou o 3º caso de varíola do macaco no estado. O país já contabiliza 5 casos da doença. O estado de São Paulo registrou o 3º caso de varíola do macaco. O paciente de 31 anos é da capital e está internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas com um bom estado de saúde. Segundo as autoridades sanitárias, o caso é considerado importado por apresentar histórico de viagem para países da Europa. A análise foi realizada pelo Instituto Adolfo Lutz, também de São Paulo. As equipes de vigilância epidemiológica do município, em parceria com o Estado, monitoram o caso e as pessoas que tiveram contato com o paciente. O Rio de Janeiro também confirmou o 1º caso da varíola do macaco na capital fluminense. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente é um homem de 38 anos, que mora em Londres e chegou ao Brasil no último dia 11. Ele procurou atendimento médico no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas no dia 12. O Rio Grande do Sul também registrou um caso da doença no dia 12.
Os sintomas iniciais da varíola do macaco costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios e cansaço. Após o aparecimento da febre, o paciente desenvolve erupções na pele, geralmente começando no rosto e se espalhando para outras partes do corpo. E falando sobre coronavírus, um estudo publicado em uma revista científica revelou que a genética individual é capaz de prever se a pessoa vai ter Covid grave. Foram identificados genes relacionados ao agravamento do quadro de saúde em infectados. Novas pesquisas realizadas por um grupo de cientistas das universidades de Sheffield, na Grã-Bretanha, e Stanford, nos Estados Unidos, identificaram mais de 1.000 genes que representam 3/4 dos impulsores genéticos relacionados ao desenvolvimento de infecção grave por Covid-19. Esses genes afetam especialmente a função de certo tipo de glóbulo branco. Essa é a principal conclusão de um estudo publicado na revista Cell Systems, feito com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial. Eles descobriram que a Covid grave está amplamente associada a uma resposta enfraquecida de 2 células imunes conhecidas, a célula natural killer, a NK, e as células T. Segundo os pesquisadores, os humanos nascem com a célula killer, que é a primeira linha de defesa do corpo contra infecções e são conhecidas por sua capacidade de destruir vírus e células cancerígenas. Pessoas com infecção grave por coronavírus têm os genes críticos das células killer menos expressos e, com isso, há uma resposta imunológica mais fraca. Segundo os cientistas, as descobertas lançam as bases para um teste genético que pode prever quem está em maior risco de Covid grave. E agora nós vamos para o intervalo e no próximo bloco você vai ver. Falta de componentes pode reduzir o fornecimento de gás para a Alemanha. E ainda, um festival cristão de vídeos acaba de ser lançado no Brasil. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 13 horas e 16 minutos. E a gente fala agora das consequências da guerra na Ucrânia. Devido à falta de componentes da Siemens, o fornecimento de gás para a Alemanha vai ser reduzido em 40%. A informação foi divulgada pela Gazprom. Em um comunicado, a empresa afirmou que o abastecimento pode acontecer atualmente com uma quantidade de até 100 milhões de metros cúbicos por dia e que o volume diário previsto é de 167 milhões de metros cúbicos. Apenas 3 unidades de compressão de gás podem ser utilizadas no momento, devido, entre outras coisas, à ausência de compressores Siemens. As exportações de gás russo para a Europa caíram devido às sanções adotadas contra a Rússia pela intervenção militar na Ucrânia. A Gazprom interrompeu as entregas de gás a vários clientes europeus que se negaram a pagar em rublos, como exigia o presidente russo Vladimir Putin. O gasoduto Nord Stream 1 fornece gás russo para a Alemanha através do Mar Báltico desde 2012. E olha só que bacana, um festival cristão de vídeos acaba de ser lançado no Brasil. Com o objetivo de incentivar a fé cristã, o Polo Fest chega com o tema A Criação. Games e animações, histórias em quadrinhos, realidade virtual e muito mais. Idealizado pela diretora do Festival Internacional de Cinema Cristão, Verônica Brendler, o Polo Fest chega ao Brasil com 31 categorias, com o propósito de incentivar a fé cristã. Com uma experiência muito grande que eu tive com Deus, em maio do ano passado, Deus ativou esse projeto no meu coração. Foi uma experiência muito forte e se você olha da forma como o mundo está caminhando, que muitos artistas usam a criatividade para desconstruir a família, né? A igreja precisa trabalhar a criatividade para unir a família. E o tema escolhido para a estreia não poderia ser outro: a criação. Deus é criador
e nós somos co-criadores com Ele, segundo a imagem e semelhança. Então, tudo que nós fazemos, somos colaboradores de Deus. Então, Ele é o Criador e nós somos os co-criadores. Então, a criatividade é a criação, né? Então, esse universo audiovisual é maravilhoso, né? Para você criar com um tema tão relevante e de Deus, né? O Festival Cristão é aberto a pessoas de todas as idades, que poderão produzir vídeos com câmera profissional ou de celular. O que importa mesmo é a criatividade para disseminar a palavra de Deus. As inscrições são gratuitas e já estão abertas aqui no portal Polo Creative. Basta entrar no site, clicar em Polo Fest, descer a barra e se inscrever. Quem se interessou deve ficar atento à data final para o cadastro, dia 7 de setembro. E aí os vídeos selecionados vão subir para o canal do Polo Creative no YouTube, onde serão submetidos a voto popular. Os vídeos mais votados só serão revelados no dia 2 de fevereiro do ano que vem, na cerimônia de premiação do primeiro Polo Fest aqui em São Paulo. E de lá, os vencedores seguirão direto para o Summer Camp, onde irão viver uma experiência única. No Summer Camp, vamos ter muitas atividades, né? Desde aulas de roteiro, produção de filmes, dança, teatro, aula de dublê, vai ter louvor, adoração, devocional, muita competição, experiências incríveis de madrugada. Vamos fazer coisas que, enquanto o pessoal está dormindo, a gente vai acordá-los, né? Vamos fazer uma simulação, uma perseguição à igreja. Eu acho que é importante a gente trazer esse sentimento para as pessoas, até para valorizarem mais a liberdade que a gente ainda tem no nosso país. Para mais informações sobre o Polo Fest, acesse polocreative.com. E antes de encerrar, olha só, Kleber, tem muita gente se preparando para aproveitar o feriado prolongado. Verdade. Nós vamos saber agora qual é a previsão, como está o trânsito nesse momento, com o nosso repórter, o Almeida Júnior, que está na Marginal Tietê, na Zona Norte de São Paulo. Boa tarde, Almeida. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Juliana. Pois é, fala aqui de cima da Ponte das Bandeiras, aqui realmente na Zona Norte de São Paulo, bem pertinho aqui da Estação Armênia, né? Entre a Estação Armênia e a Estação Tietê do metrô. Então é o seguinte, provavelmente, né, a estimativa da Artesp é que 3 milhões e mais de 3 milhões de veículos circulem pelas rodovias do estado nesse fim de semana, né, nesse feriado prolongado. Vou pedir para o Marcos mostrar as imagens aqui do trânsito, como é que está na Marginal Tietê. Você vê aí, sentido Penha-Lapa, né? Um trânsito um pouco intenso, pessoas já com carros saindo em direção à rodovia Castelo Branco, rodovia Anhanguera e outras rodovias do sistema aqui. Pelo feriado, amanhã o rodízio municipal de veículos vai estar suspenso. Então, as placas finais 7 e 8 estão liberadas para qualquer horário do trânsito. Sexta-feira também, finais 9 e 0 também vão estar liberados, né? O governo do estado preparou uma operação para melhorar a fiscalização, o atendimento, né? A fiscalização, o atendimento e o monitoramento das rodovias. E o mais esperado é que as rodovias que ligam, apesar do frio, rodovias que ligam São Paulo ao litoral, sejam as rodovias que estejam mais movimentadas, né? Aproximadamente 4 milhões de veículos devem acessar essas rodovias e a operação continua até domingo, dia 19. Eu volto com vocês. Se o trânsito já está intenso nesse horário, então é bom evitar o horário de pico, que vai estar muito pior, né, Júnior? Exatamente, Juliana. A Artesp pede que as pessoas que resolverem pegar, né, os motoristas, por exemplo, hoje, a orientação da Artesp é que os motoristas viajem a partir das 4 da tarde, né? E das 4 da tarde até as 9 da noite.
E amanhã, quando é o dia do feriado, né? As pessoas vão estar em casa, estar de folga, então você pode viajar a partir das 9 da manhã. Né? Mais uma vez eu vou pedir para o Marcos Irosi, nosso repórter cinematográfico, mostrar aí a situação da Marginal, né? Muitos veículos aí carregados, mostrando que estão viajando, né? Apesar de estar um pouquinho lento, estar um pouquinho enrolado, mas você ainda consegue andar. Mas a Companhia de Engenharia de Tráfego estima que mais para as 4 da tarde a situação fica um pouquinho complicada aqui na região. Júnior, muito obrigada pelas informações e bom retorno para você. Obrigado, Júnior. Bom feriado. E aí, Kleber, amanhã nós estaremos aqui, né? Já temos planos para o feriado, né? Estaremos aqui com você. Gente, muito obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você. Até mais.